ela é um valor posicional. Por que nós falamos de um valor posicional? Porque ela divide, vamos lembrar que ela divide os dados, quer seja os dados que estão no rol, em duas partes iguais, certo? Então, quando nós estamos buscando uma mediana, nós estamos, na verdade, vendo qual é aquele valor que divide uma série de dados em duas partes, cuja quantidade de informações, a quantidade de informações são iguais, né? E nós vimos que esse cálculo ele pode ser feito basicamente de duas formas, certo? Ele pode ser com, com a quantidade par e com a quantidade ímpar de dados dentro do rol, né? E aqui nós temos, nesse caso, o primeiro caso aqui que nós colocamos, certo? Nós colocamos valores aqui, os valores de X, os mais diversos, 2, 18, 12. Aí alguém perguntou na aula anterior, professor, e esses números, esses valores, esses dados de X, esses dados, eles são apresentados no problema, tá bom? Certo? Quando você faz a pesquisa, esses dados, eles são dados a partir da pesquisa que o psicólogo faz. Como nós estamos explicando, ou vamos ter alguma atividade, uma prova, um processo avaliativo, esses dados eles são apresentados no próprio problema, né, a ser resolvido. Então, aqui eu digo que o valor de X, né, os dados que foram levantados, foram 2, 8, 12, 12, 20, 20 e 23, certo? Esses dados. Então, para eu saber a mediana em dados de rol ímpar, o que é que eu faço? A fórmula é N mais 1 dividido por 2. Esse N, o que é? Vamos lembrar, esse N é a quantidade de elementos do rol. Então, eu olho para esse rol aqui, ó, o X, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elementos, certo? Então, esse número 7, que representa os 7 elementos, esse 7 eu vou aplicar a essa fórmula, N mais 1 dividido por 2. O N é 7, 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Agora veja, vamos lembrar, esse 4 aí, gente, é o 4 enquanto elemento posicional, é posição, não tem a ver com valor. É diferente de média aritmética. Simples, estão lembrados lá? Lá na média aritmética, você soma tudo, eu somaria 2 mais 8 mais 12 mais 12 mais 20 mais 20 mais 3. E dividiria por 7. Aqui não, eu não quero saber a média entre os valores. A mediana eu quero saber qual é o valor, certo? Que é o valor do meio entre dezenas ou centenas de outros valores. Então, aqui diz 7 mais 1, 8, dividido por 2 é 4. Então, esse 4, na verdade, significa o quarto elemento. O quarto elemento. Como alguém perguntasse, aonde está a mediana deste rol aqui? Certo? O rol de 2, 8, 12, 12, 20, 20 e 23. A resposta da fórmula é a mediana está no quarto elemento. Aí eu volto novamente para o rol e eu conto. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Então, aqui, ó, esse número 12, ele divide esse rol bem ao meio e colocando a mesma quantidade de elementos para a direita, como também para a esquerda. Então, esse é o valor que aponta para a mediana. Tá certo? Como eu falei sobre média aritmética, é bom nós atentarmos para uma questão muito importante, que geralmente alunos eles esquecem, ou na prova eles se confundem. Observem aqui que os elementos do rol eles estão organizados.
Na média aritmética, observe, na média aritmética, eu não preciso organizar o rol. Eu somo tudo e divido pela quantidade de elementos. Aqui não. Aqui eu tive que organizar por ordem crescente. E tendo organizado, aí sim eu apliquei a fórmula, e na fórmula eu percebi que a mediana é o quarto elemento do rol, e aí dá o número 12, certo? Então, a resposta, na verdade, a mediana é 12. A mediana não é 4 e nem é o quarto. É o valor aqui do rol que divide em duas partes iguais. E aí nós também temos o cálculo da mediana no rol, né, ou em dados brutos, quando esses dados, a quantidade, ela é par, o número é par. Como assim, professor? Olha só, vamos olhar aqui, vamos lembrar aqui, ó. Aqui está os dados brutos. Os dados brutos significam o quê? Os dados brutos significam os números. Eita, Cris, mas o forró aí tá bom, hein? Os dados brutos significam os dados colocados aleatoriamente. Então, aqui está o 7, o 21, o 13, o 15, o 10, o 8, o 9, o 13. Foram colocados aleatoriamente. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, na verdade, é organizar. E eu organizei em ordem crescente. Eu organizei em ordem crescente. Então, esses números aqui eu coloquei 7, 8, 9, 10, 13, 13, 15 e 21. Tendo eu organizado, eu percebi que aqui nós temos, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 elementos, 8 dados, né? Ou seja, a quantidade de elementos do rol é par. Quando a quantidade de elementos do rol é par, então eu aplico duas fórmulas. N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1. E aí eu sei que N é a quantidade de elementos. Então eu tenho aqui a quantidade de elementos é 8, aí eu aplico na fórmula 8 dividido por 2 é 4. Mas vamos lembrar mais uma vez, esse 4 não é o valor. 4 é a posição da mediana. É a posição. Depois eu tenho 8 dividido por 2 é 4. 4 mais 1, 5. Esse 5 também é o valor posicional. Então, a mediana desse rol de elementos cuja quantidade é par, esse rol, a mediana dele está entre o quarto elemento e o quinto elemento. Está neste meio aí. E aí, o que ocorre? Eu percebo que o quarto elemento é o número 10 e que o quinto elemento é o número 13. Que o quarto elemento é o número 10, que o quinto elemento é o número 13. E, a partir daí, o que eu faço? Como eu quero a mediana, eu quero aquilo que está no meio. Certo? A mediana é aquilo que está no meio. Então, o que eu faço? Eu aplico essa outra fórmula. Mediana é igual a 10 mais 13, eu somo esses dois e divido por 2. 10 mais 13 vai ser 23, e 23 dividido por 2 é 11,5. Então, aí a mediana é 11,5. Tá certo? Então, são dois casos. Isso quando eu estou falando de mediana de dados brutos, ou rol. Agora, nós também temos aquele caso que diz respeito à mediana em variável discreta. Vamos lembrar que a variável discreta é quando você atribui valores aos dados estatísticos. E aqui o que ocorre? Mais uma vez, eu tenho essa planilha, certo? Dos valores de X. Aqui são os valores que foram alcançados
em uma pesquisa, né, estatística, e aqui tem o F de I, que é a frequência. Ou seja, o 2 repete uma vez, o 5 repete 4 vezes, o 8 repete 10 vezes, e assim por diante. Então, essa é a frequência. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que fazer, pelo menos, a primeira coisa eu tenho que primeiramente, somar a frequência. Observe aqui, ó. A frequência é 1, 4, 10, 6 e 12. Então, quando eu somo todos esses valores, a minha resposta é igual a 23. 23. Então, essa é a somatória da frequência. Tá, tudo bem. Quando eu somo 23, eu percebo que a frequência ela é ímpar. Se a frequência é ímpar, então eu vou aplicar a mesma fórmula que eu apliquei anteriormente. N mais 1 dividido por 2. Certo? N mais 1 dividido por 2. N mais 1 quer dizer é 23. 23 mais 1 é 24, dividido por 2 é igual a 12. 12. Só que 12, novamente lembrando, o 12 aqui ainda não é a mediana, certo? É o valor posicional da mediana. Então, a mediana é o 12º elemento. A pergunta é, como é que eu vou saber qual elemento é esse? Aí eu vou para um outro passo. Olha aqui, essa outra tabela. Veja que essa tabela aqui embaixo é a mesma da de cima. XI, XI, 2, 5, 8, 10 e 12. Tem os mesmos valores. Essa frequência aqui também ó, é o mesmo valor, repetiu a mesma coisa. Tem um acréscimo aqui. Qual é o acréscimo? O acréscimo é a frequência acumulada, certo? E como é que nós alcançamos a frequência acumulada? Vamos lembrar da seguinte forma. Eu pego esse número 1, o número 1 aqui da frequência simples, e coloco ela aqui, o número 1 aqui, ó. E a partir de eu colocar esse 1 aqui, eu vou começar a fazer da seguinte maneira. 4, aqui embaixo, 4 mais 1, que está aqui em cima, 5. Então, eu coloco 5 aqui embaixo. Vou para o lado esquerdo, o número 10 aqui. 10 mais 5 é 15. Novamente, 6 aqui embaixo. 6 mais 15 é 21. E 2 mais 21 é 23. Então, essa é a frequência acumulada. Você vai acumulando exatamente a frequência anterior, certo? E a partir dessa frequência acumulada, certo? É que nós olhamos agora qual é a mediana. A mediana, segundo o nosso cálculo, é o 12º elemento. Observe, é o 12º elemento. A pergunta é, onde está o 12º elemento aqui na frequência acumulada? Observe que o número 5, o elemento vai de 1 a 5, certo? Aqui no 15, os elementos que estão aqui, ó, acumulados, que estão acumulados, é do 6º até o 15º elemento. Então, como aqui, de uma forma acumulada, ela está o 6º até o 15º elemento, isso quer dizer que a nossa frequência, que está no 12º elemento, está aqui, ó, acumulado aqui nesse número 15 aqui. Está acumulado. Isso quer dizer que quando eu olho para o lado esquerdo, qual é o valor da mediana? O valor da mediana é o 8. Né? Por que o 8? Porque olha para cá. Certo? A mediana está no 12º elemento. Certo? Onde está o 12º elemento? Você olha para a frequência acumulada. Aqui está o primeiro elemento. Nesse 5 está o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto elemento. Aqui no 15, eu tenho
o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º, o 15º elemento. Então, esse 15 aqui é uma síntese de todas essas frequências que foram acumuladas. Isso quer dizer, então, que a 12ª frequência estará aqui também, né? Nessa linha. Então, eu olho para cá, então a frequência é 8. A frequência é 8. Isso quer dizer, então, digo, a mediana, então, é 8. Tá? Então, esse é um caso para cálculos de mediana com a variável discreta. Né? E aí nós olhamos para o segundo caso, o que está ao lado. E esse lado aqui, ó, o que nós fazemos? Nós, mais uma vez, nós somamos a frequência, 3 mais 5, mais 8, mais 10, mais 6. Sempre assim, gente. O primeiro cálculo é soma a frequência. E aqui deu quanto? Aqui deu 32. 32 é par. O outro exemplo, a soma da frequência era ímpar. Certo? Como aqui é par, é 32, eu vou ter que usar as duas fórmulas. N dividido por 2 e N dividido por 2 mais 1. Como eu sei que o meu N é 32, eu vou substituir N por 32 dividido por 2, que vai dar 16. O 16 já é a mediana? Não, é a posição na qual a mediana ela está. Aí eu vou novamente. N dividido por 2 mais 1 é 32 dividido por 2 dá 16, mais 1 é 17. Então, eu sei que a minha mediana ela está entre o 16º elemento e o 17º elemento. Estar aí, certo? Aí eu pergunto aqui para a minha frequência acumulada. Aonde está a minha 16ª posição? Aí eu pergunto, aqui, ó, 16ª. Quando eu olho para aqui, para o número 16, que é a 16ª posição, eu olho para o lado esquerdo. Eu encontro que número? O número 2. Esse é o número 2. Tá? E aí, diz também que a minha frequência, ou a minha mediana, está também entre a 17ª posição. Só que esse 16 vai até o 16. Aonde está a 17ª? Ela está acumulada nesse número 26 aqui, ó. Tá? Está acumulada aqui. Então, a 17ª está aqui, eu olho para o meu lado esquerdo e está o número 3. Então, a minha mediana ela está entre 2 e 3, dividido por 2. O que é que eu faço aqui? Ó? 2 mais 3, dividido por 2. Aí nós sabemos que 2 mais 3 é 5, dividido por 2 é igual a 2,5. Então, a pergunta é, onde está a mediana? A mediana é 2,5. Né? Então, está entre esse elemento e esse aqui. Tá? Muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre moda. Certo? É